Olá! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, olha, praticamente todo mundo já passou: a avaliação educacional. Prova, nota, boletim, tudo isso marca a nossa vida na escola, né? Mas o que é que significa avaliar de verdade? E será que o que rola na maioria das escolas é mesmo uma avaliação? Para começar essa conversa, vamos usar essa citação bem forte do professor Cipriano Lucchesi. Ela resume perfeitamente aquela ansiedade, aquele estresse que a gente sente só de pensar no assunto. É quase uma regra, né? Aquele frio na barriga antes da prova, a agonia de esperar a nota. Mas por que esse processo todo é tão pesado? A resposta talvez esteja numa grande confusão que a gente faz. E a raiz dessa angústia toda pode estar justamente aqui. Muito do que a gente chama de avaliação na escola, na verdade, é outra coisa. É um exame. Entender a diferença, que é gigante, entre examinar e avaliar, é o primeiro passo para a gente conseguir repensar a educação. Olha só, aqui a gente vê a diferença de um jeito bem claro. De um lado, o exame. Ele é basicamente três coisas. É pontual, ou seja, só foca no aqui e agora no momento da prova. É classificatório, o trabalho dele é distribuir rótulos, notas que dizem quem sabe e quem não sabe. E por fim, é seletivo. O objetivo é sempre aprovar ou reprovar, incluir ou excluir. Já a avaliação? Bem, ela é o contrário disso tudo. É um processo contínuo que acompanha o desenvolvimento da pessoa, é diagnóstica, porque quer entender as dificuldades para poder ajudar, e é inclusiva, porque a ideia é sempre trazer para dentro, nunca deixar de fora. Essa história que o professor Lucchesi conta mostra muito bem o que é essa coisa do exame ser pontual. Pensa só, o aluno lembra da resposta certa segundos depois de entregar a prova. Mas aí já era, não vale mais. Parece que o conhecimento tinha um prazo de validade, né? Isso não faz o menor sentido se a gente pensa em aprendizado de verdade, mas faz todo sentido dentro da lógica de um exame. Agora, vamos pensar no tal do caráter classificatório. Imagina um estudante que tirou 2 na primeira prova. Aí a pessoa rala, estuda, se dedica e na segunda prova tira a nota máxima, 10. Claramente ela aprendeu certo, mas qual vai ser a nota final na maioria das escolas? 6, por causa da média. Aquele 2 do começo vira uma âncora, que puxa tudo para baixo e acaba punindo o progresso. A nota esconde o fato de que, no fim das contas, o conteúdo foi aprendido. Tá, mas se esse modelo parece tão cheio de problemas, como é que ele virou a regra nas nossas escolas? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver de onde essa ideia surgiu. Então, a estrutura da escola que a gente conhece hoje, com um professor para um monte de alunos, foi organizada lá no século XVI. E para conseguir administrar uma rede gigante de colégios pelo mundo todo, os jesuítas criaram um manual de regras chamado Ratio Studiorum. E pasme, o sistema de provas, notas, classificação, que parece tão normal para a gente, foi formalizado ali, há mais de 400 anos. Era basicamente uma ferramenta de controle administrativo. A lógica não era sobre aprender, era sobre gerenciar. E essa lógica, de certa forma, continua até hoje. Só que a avaliação de verdade é muito mais do que só a prova na sala de aula. É um processo com várias camadas. Para a gente entender o cenário completo, vamos dar um zoom out e olhar para 4 dimensões diferentes, da menorzinha para a maior de todas. A gente começa pela dimensão microsociológica. Essa é a mais conhecida por nós. É a interação do dia a dia na sala de aula. Aqui, o foco deveria ser sempre o diagnóstico, sabe? Entender o que cada estudante precisa para guiar o aprendizado, e não só para dar uma nota no fim do bimestre. Dando um passo para trás, a gente chega na dimensão meso. O foco agora não é mais só o aluno, é a escola inteira, como instituição. Aqui, a gente avalia o projeto pedagógico, a gestão, como os professores são formados, a infraestrutura. A pergunta é, a escola como um todo está criando um bom ambiente para a aprendizagem? Abrindo mais ainda a nossa visão, chegamos na dimensão macro. Aqui a gente está falando daquelas grandes avaliações nacionais que o governo usa para medir a qualidade do sistema educacional do país inteiro e criar políticas públicas. O ponto é saber se elas são usadas para achar problemas e investir em soluções ou só para criar ranking entre escolas. E por último, a dimensão mega, que já é na escala global. São aquelas avaliações que comparam os sistemas educacionais de vários países, criando padrões e rankings internacionais que, claro, influenciam as decisões políticas no mundo todo. E, de novo, a mesma pergunta vale. São ferramentas para a gente colaborar e melhorar ou só para competir e classificar? E para isso ficar mais concreto, o PISA é o grande exemplo do nível mega, que compara dezenas de países. Aqui no Brasil, o Enem e o SAEB são os principais exemplos do nível macro. Eles geram dados super importantes que afetam desde o dinheiro que uma escola recebe até a chance de um jovem entrar na universidade.
Depois de tudo isso, o professor Lucchesi vem com uma proposta que muda tudo de lugar. E se a gente pensasse na avaliação não como um ato de julgamento, de classificação, mas sim como um ato amoroso? Essa é a primeira pergunta que vem na cabeça, não é? Poxa, se não tiver a ameaça da nota baixa, de reprovar, os alunos ainda vão se esforçar? A falta desse medo não vai virar bagunça e indisciplina? O ponto principal aqui é entender o que significa amoroso nesse contexto. E o próprio Lucchesi explica direitinho. Não tem nada a ver com ser piegas ou deixar tudo pode. É um ato de acolhimento. É receber o estudante com as dúvidas, com as dificuldades, com os limites que ele tem e dizer, eu tô aqui para te ajudar a saber. É, no fundo, um ato de inclusão. A diferença é gigantesca. Em vez de buscar a obediência pelo medo do castigo, essa abordagem busca um desenvolvimento de verdade. O objetivo é que o aprendizado aconteça porque a pessoa quer, que as qualidades sejam aprendidas por vontade própria e não porque tem uma nota vermelha ameaçando lá na frente. E aí a gente chega na questão central. Por que essa diferença toda importa tanto? Porque repensar a avaliação pode transformar não só a sala de aula, mas a escola inteira. No fim do dia, é sobre isso aqui. É sobre atender o que os próprios estudantes esperam. Ninguém vai para a escola para ser classificado ou selecionado. As pessoas vão para aprender, para se desenvolver, para, como diz a citação, se preparar para a vida. É por isso que essa mudança é tão forte. Mudar do exame para a avaliação não é só um ajuste pequeno. Exige um jeito novo de planejar as aulas, de ensinar, de pensar o projeto da escola. A avaliação deixa de ser o ponto final para virar o motor de todo o processo. E a gente termina com essa provocação. Se o jeito que a gente mede o aprendizado define quase toda a experiência na escola, então talvez a chave para destravar uma educação mais humana, mais inclusiva e mais eficaz esteja justamente aí, em transformar esse ato que muitas vezes é tão doloroso numa ferramenta de verdade, de acolhimento e de crescimento. Fica a questão para a gente pensar.